Bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Itch, aqui ao meu lado tem o Fully e a Samantha, do Pilotando TV, onde juntos comentaremos a final. Sim, o Masterchef chega ao fim uma vez no ano, por incrível que pareça. E a sexta temporada, ao contrário da Ana Paula Padrão, que cismou em dizer que é 10ª, chegou ao fim. Oi, Fully, oi, Samantha, seja bem-vinda de volta. Oi, gente, tudo Oi, é bom estar de volta, tudo bom? Vamos lá. Uma final boa pra você, né, Samanta? Porque seu favoritão venceu, então eu quero saber muito da sua opinião já, viu? Nesse domingo, dia 15 de agosto, aconteceu, né, gente, a grande final entre Rodrigo e Lorena, os dois grandes finalistas do programa, com históricos maravilhosos, que tiveram que fazer 3 pratos tradicionais, né? Uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que na teoria sempre é a que decide o vencedor. No final, o melhor avaliado pelos jurados levaria melhor e seria decretado grande vencedor, que foi o Rodrigo Massoni. E aí, eu quero saber o que acharam. Eu quero saber logo de Samantha. Samantha, o que você achou dessa final? Assim, Rodrigo e Lorena, históricos, bons e tal. Bom, todo mundo sabe que essa era a minha final dos sonhos, né? Eu queria o Rodrigo na final e eu queria o Rodrigo vencendo. Eu sempre torci muito por ele. Mas sabe aquela, fazendo uma analogia assim, bem da boa, sabe quando tu sonha em pegar um cara e aí tu pega a pessoa e tu te frustra um pouco? Foi mais ou menos as minhas impressões morto. com essa final. Eu achei muito fraca, assim, em termos de cozinha, mas em termos de participante, eu achei maravilhosa. Eu concordo muito com ela. Eu esperava mais, porque o próprio Rodrigo que venceu, ele demonstrou mais durante o programa. Mas assim, uma coisa que eu posso comentar sobre essa final foi que desde a primeira temporada, eu não me recordo muito da final da segunda. Inclusive, tipo, eu só vi em partes porque eu não estava em casa e depois eu não peguei para ver. Mas desde a primeira temporada eu achei essa final muito harmoniosa. A gente não teve o mezanino interrompendo e tipo jogando shade, sabe? Eles dois tipo, não tipo atacando um ao outro, os participantes. De um tempo para cá tava tudo muito assim, muito caótico. Então foi legal de assistir os dois ali se apoiando, sabe, dando o melhor de si assim. Então foi legal de assistir a final. Mas resultado, né, a gente já comentava algumas semanas que poderia acontecer, que seria justo. Qualquer um dos dois que vencesse fez uma temporada linda e merecia ter vencido a temporada. Olha, eu achei a final, também eu concordo com vocês. Assim, a final, pra mim, era a melhor final que o Masterchef estava precisando. Sabe? Porque eram duas pessoas que não tiveram enredos de rivalidade nem picuinha com as pessoas. Por Uhum. máximo que a Lorena e a Raila tivessem se desentendido, foi uma coisa que foi resolvida no episódio seguinte com as duas no mezanino, sabe? Se abraçaram e É, tchau. E a edição não focou muito nisso. Mas assim, que foi uma final que, ao contrário dos outros anos, não eram duas pessoas que o público estava odiando uma e amando outra, e o público ia ficar chateado. Tanto que no Twitter, a gente, era 50-50, 51-49, 52-48, mas eu, verdade. eu tava quase esperando que a Ana Paula Padrão falasse. E o vencedor do Masterchef é os dois, sabe? Tipo, o RuPaul. Chegava lá e decretava a vitória dupla. Mas eu acho que foi muito necessária para os dois, porque os dois se destacaram pela cozinha. Gente, Lorena teve 11 vitórias, o Rodrigo, se não me engano, 10 ou 9. Tipo, são muitas vitórias. O Rodrigo passou 6 episódios como destaque no mezanino. Não é para qualquer um, não é todo mundo que consegue esse histórico do Rodrigo também no Masterchef. É uma coisa que se valoriza, então acho que na final, nesse quesito, das duas pessoas que nós tínhamos ali, eram duas pessoas extremamente fortes. E por isso é que bota uma expectativa um pouco maior nos pratos, que eu estava no chat com os Sim. amigos ontem, e vi que elas também ficaram um pouco frustradas com o que vieram, tanto na questão do sorvete, que foi entregue, e porque, tipo, falaram que até a Maria Antônia fez uns pratos mais desafiadores na final dela, quando ela venceu. Então, isso que eu vou querer saber agora. Vamos começar pela entrada, que teve a Lorena, né, fazendo uma entrada mirabolante, que todo mundo pensava, nossa, ela vai fazer isso agora? O que você achou da entrada dele, Samantha? Bom, a entrada eu achei assim, o Rodrigo em geral, ele resolveu jogar safe. Mas uma coisa que eu notei é que ele usou muito as técnicas que ele aprendeu durante o programa. E a entrada foi exatamente isso, fazer uma massa fresca, extremamente simples, num caldo muito complexo. Podia dar muito certo, como acabou dando, mas também podia dar muito errado. O problema da entrada do Rodrigo, no caso, foi que
A massa parecia que podia ser um pouco mais fina, mas não foi nada muito assim demais, oh meu Deus, imperdoável, falhou, deu errado. Então foi um prato assim, foi um prato bom, tranquilo, menos é mais, bem feito, passou, sabe, foi direitinho. Já a Lorena, eu não sei por que diabos, ela resolveu que ela queria, sei lá, como disseram, só faltou ela trazer um nitrogênio naquela entrada dela. E ela fez um troço que, assim, ó, eu não sei como é que ficou o sabor, mas eu não reconhecia a cozinha da Lorena ali, sabe? Então foi uma coisa assim, ok, nome lá do prato do Nordeste, beleza. Ingrediente do Nordeste, beleza, mas não tinha nada da Lorena naquele prato. Então ficou um troço para mim meio esquisito, mas em termos assim de pontos eu achei a entrada dela pelo menos mais original e pelos comentários dos jurados me pareceu a entrada que foi melhor, né, na minha opinião. Mas também os dois começaram iguais. Ele fez uma massa, ela fez uma espécie de massa transparente com gelatina. Então, é a mesma coisa. Sabe aquele meme que a gente fala, vocês não entenderam o conceito? Sabe assim, que a gente, eu acho, eu usaria, era quase isso que a entrada da Lorena virou, se tivesse dado errado. Porque ela, tinha um ela criou todo um conceito, não foi que ela criou, tipo, vou misturar tecnologias, assim, por assim dizer, com comida regional nordestina, elas vão ter um filho e vai ser essa entrada. Sabe, eu acho que pra ela foi isso. Sendo que eu fiquei um pouco com medo, assim, eu gostei do resultado, como Lorena, eu adorei o jurado falando, porque também tinha chance de dar muito errado. Mas eu gostei do resultado, porém, eu fiquei com medo porque não foi algo que a Lorena fez no decorrer da temporada, sabe? Não era uma coisa recorrente da Lorena. Se ela tivesse feito isso algumas vezes, eu acho que teria contado ainda mais pontos pra ela, talvez. Não sei, porque é aquela coisa, você pode você faz uma coisa ousada, mas também tem que ver até onde. Porque eu não sei se os jurados ficam mais rígidos. Também não sei como é que fica a situação da avaliação deles, né? Como é o sistema de pontos, porque de quem lembra do Profissionais, Paula manda um prato dando nota 2, então a gente não sabe como é também os pontos voadores deles, como é que acontece. Mas eu gostei dos dois. À vista, assim, que eu batesse o olho, o do Rodrigo era o primeiro que eu ia passar no buffet e pegar pra comer, sabe? Porque tava muito bonito. Eu achava a entrada do Rodrigo muito bonita e então era um prato que eu queria experimentar. O da Lorena seria aquele que eu ia pegar com medo e ia gostar do resultado. Sabe? Eu digo, esse aquele prato eu vou pegar só um pra provar. Eu acho que pra Lorena também é isso, de visão. Então eu acho que, pelos comentários também, eu achei que a entrada foi da Lorena. Porque surpreendente, surpreendente. Todos os três jurados falaram isso. Então eu acho que ela começou na frente aí. E você, Fulo, o que achou? Eu concordo muito com os pontos de vista da Samantha, porque a Lorena, ela sempre, a cozinha dela sempre foi muito regional. O Rodrigo sempre foi mais conceito, sabe? Até o empratamento, a apresentação dele, sempre foi uma coisa mais conceitual. Só que, analisando os dois pratos, eu achei que o prato dela, apesar de fugir do que ela faz, tinha muito mais cara de um prato, sabe, tipo, profissional, um prato de final do que o dele. Assim como os chefes, eu também fui preso, porque eu falei assim, nossa, deve ficar uma coisa muito, sabe, desinteressante, sem gosto. Só que, além de conceito, ela contou uma história, sabe, durante todo o cardápio dela. Tipo, ela chegou primeiro com... Depois ela veio com a terra, sabe? Não foi só, vou jogar aqui tudo que tem na comida nordestina, sabe, da minha região, e deixou jogado. Não, ela contou uma história com os pratos dela durante a final inteira. Então isso é uma coisa que eu admirei demais na final dela. Na participação final, na verdade. E do prato do Rodrigo, da entrada? No prato do Rodrigo, tipo, eu concordo com a Samantha. Achei que ele foi muito safe, sabe? Eu não achei que foi alguma coisa que eu esperava mais dele. Porque eu achava o pessoal com um puta conceito na cozinha. E chegou ali na final, não consegui sentir essa vibe nele. Eu achei que ele ganhou, ele cozinhou muito bem, mas assim, eu achei que. Na verdade, eu esperava mais dele. Eu que fui com muita expectativa, né? Aí depois, gente, viu a entrada, não é claro não, o prato principal, que é aquele assim, que era o momento, sei lá, o momento tchan, sabe? Eles arrebatarem a final e trazerem um prato, que sei lá, eclipsando tudo, usando outras palavras de meme. Samanta, o que você achou? Porque foi um momento mais que mostrou muito mais errinhos deles, né? No sentido de que quase os dois falavam, eu acho que eu não vou entregar, se der errado não sei o quê. Acho que foi um momento que a gente viu eles mais tensos. É que assim, começando pela Lorena. A Lorena ela cometeu um erro terrível de estratégia, que na minha opinião foi o que também custou a vitória dela.
Ela começou com uma entrada muito forte, muito inovadora, muito interessante, e aí no prato principal, que deveria ser o tchan do momento, ela vai lá e basicamente gourmetiza enquanto quiser, mas ela fez arroz e feijão e carne. Uhum. E por mais que tenha ficado muito bom e por mais que ela tenha feito uma carne que demoraria o dobro do tempo e papapá, não deixa de ser um arroz e um feijão. Então parece que ela começou muito forte e aí apresentou um prato muito simples em termos de técnica, com algumas falhas na escolha da carne, né? Que ela deveria ter pego uma carne mais suculenta. O Rodrigo, ele continuou jogando safe, porque se for parar para pensar o que ele fez, ele fez um porco com feijão. Esses menus me irritam, né? Só que o Rodrigo, ele já começou com uma entrada bastante simples e ele surpreendeu todo mundo quando ele repetiu técnicas das outras provas, eu acho que foi daquele pato ou da escola, para fazer o porco dele, a pururuca, e deu um tchan e ficou bom, sabe? Foi E aí tudo. foi muito. Eu fiquei surpresa, eu não vi isso acontecendo. Eu pensei que ele ia botar na pressão, fazer um vinagrete e era isso. Aí não, aí o cara vai lá e usa aquela técnica que ele aprendeu e entrega um prato bonito. E o defeito foi, faltou um pouquinho de sal no feijão, porque se tu comesse tudo junto, como é a intenção, ficaria muito salgado. Então, aí para mim foi o que começou a fazer diferença. A Lorena perdeu energia, foi para um caminho safe demais e que ficou simples demais. E o Rodrigo fez um menos é mais com muita qualidade comparado com a entrada. Então, aí para mim, ponto para o Rodrigo no prato principal. E fica decidido na sobremesa, né? Como Porque eu sempre. também achei que o Rodrigo levou a melhor no prato principal, mas assim, os comentários foram mais equiparados, né? Assim, ficou parecendo mesmo. A sensação que o programa estava dando pra gente um pouco era que estavam realmente bem páreos e que um ia ganhar uma coisa, outro ia ganhar outra, e sobremesa grande final. Mas eu concordo com a Samantha. Mas o prato da Lorena, eu acho que ela falou tanto. Eu acho que foi uma coisa que a edição fez uma expectativa muito grande para ela, porque ela falava do prato dela, né? De que ela pegou esse ingrediente para fazer esse prato e que pegava e fazia a filha dela, que era uma fadinha mirim, que tava também nervosíssima, Tudo. né? Também tava falando isso, então ficava nessa expectativa e o Rodrigo foi aquilo. E eu concordo muito com o Samanta isso, porque quando a Lorena chegou já jogando tudo, as cartas todas na entrada, a tendência é você esperar muito mais do segundo prato, porque é acrescente, né? Assim, você, nossa, se ela já apresentou isso, então qualquer coisa que ela fizesse a menos já podia prejudicar ela indiretamente. O Rodrigo, como começou um pouco mais baixos, qualquer coisa que ele desse a mais, já era uma grande evolução. Então ficava, como mais uma vez, como digo, que parar os jurados, ver como é que eles avaliaram, porque tem esse fator. Mas eu fiquei vendo os dois tensos, eu achei muito interessante que mostrou os dois praticamente errando coisas, assim, que isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, e dando certo. O povo no mezanino estava nervoso, eu achei que para entretenimento esse segundo prato deles foi mais recheado daquele nervosismo. E se eu não me engano foi quando as parciais ficavam mais 50-50. Até o público estava indeciso, né? Uhum. Indeciso nessa parte. Então acho que foi bem equiparado, mas com uma leve vantagem do Rodrigo. Teve essa vantagenzinha mesmo pra ele na segunda prova, porque eu acho que ela perdeu mesmo o ritmo. Eu fiquei um pouco assim, será que tá escondendo alguma coisa da edição? Quando começaram a vir algumas críticas pro prato dele. Só que assim, o que foi mostrado pra gente foi que ele saiu mais da casinha, entendeu? Eu tava muito curioso pra ver o que ela ia fazer com esse carneiro, que a filha dela ficou falando o tempo inteiro, o carneiro, mãe! Não esquece o carneiro! Eu fiquei tipo com cordeiro, cordeiro. E aí eu fiquei o tempo inteiro, tipo, esperando pelo que ela ia fazer no prato principal. E não foi tão empolgante, mas a cena dele fazendo a pururuca com a barriga foi linda. Eu, tipo, eu vibrei, sabe? E vale acrescentar, gente, que essa é na quarta semana com o sal card sendo usado. Ou alguém faltou um pouco, alguém Sim. botou demais. O sal veio pegando no pé do povo dessa temporada sem dó nem piedade. E eu até achei que quando ele falaram do sal, começaram a falar do sal do Rodrigo, eu achei que a Lorena ia começar a ganhar o programa aí, sabe? Tipo, falou do sal de mas não, ele conseguiu
o sal não conseguiu ser tão impactante ao ponto de destruir o prato dele, assim, foi a falta. E foi como falaram, é melhor pecar por falta do que por excesso, porque uma comida sem sal a gente não consegue ainda comer. Uma sal pura a gente não consegue nem degustar nem nada. E mais uma observação do Rodrigo, nesse segundo prato ele falou mais do que a temporada inteira. Foi o momento de realmente conhecer a voz do Rodrigo. Depois disso, foi a sobremesa, né? Hora de sorvete. Porque só existe sorvete sobremesa na face da terra, nunca vi. Outro prato existir, né? Nem que feito no bolo. Cadê a Ironete? Nessa final, pra fazer um pudim, sabe? Fazer uma pipoca de micro-ondas. Uma sobremesa bem Ai, boa. saudade do mousse de Iranete. O mousse de chocolate seria tudo nessa final. E aí, Samantha, a hora da sobremesa é a hora de o grande finale, né? A hora de você mostrar o porquê você deve ser o Masterchef. Você ficou frustrada com as sobremesas que lhe serviram? Frustrada foi pouco, eu perdi acho que metade do meu interesse nas sobremesas quando eu comecei a ver que os dois iam fazer sorvete e que os dois iam fazer sorvete de coco. Gente, cadê a criatividade desse povo? Tipo, terceira temporada, Bruna fazendo sobremesa com beterraba. Não que isso tenha sido uma boa ideia, mas foi uma melhor ideia, sabe? Ficou com Até cara de primeira temporada, né? total, tipo, até Maria Antônia numa prova fez sorvete de gorgonzola, pelo menos. Aí os dois vão para uma final, ter que fazer uma sobremesa maravilhosa, com todas as ideias que já passaram. Aí os dois vão fazer um sorvetinho mequetrefe de coco. Aí frustrei, assim, achei péssimo, sabe? Lorena ficou ainda pior, porque como o Jacan falou, ela repetiu o ingrediente. Ela usou coco no prato principal, ok, para ser tempero, dane-se, sabe? E usou coco de novo na sobremesa. Tem uma gama de ingredientes naquele Nordeste. Ela podia ter feito sorvete de outro sabor. O Rodrigo, eu achei que o sorvete dele ia esfarelar, que nem foi o do Eduardo Richard, né? Mas ele, pelo menos, o que eu achei interessante é que parece que ele prestou atenção em todas as aulas que eles tiveram na Lecor de São Paulo, naquela prova, porque ele repetiu o caramelo truffle na sobremesa dele, com as sementes. E eu achei esse toque coisa de gênio, assim, sabe? Vou mostrar que eu estou usando as técnicas que eu aprendi. E o menu dele, em geral, que tinha um quesinho de asiático, tipo detalhe asiático, foi muito coerente. O da Lorena, assim, o sorvete dela, eu achei uma baderna. Eu ainda não entendi muito bem aonde ela queria chegar. Mas eu fiquei muito... E isso foi o que mais me frustrou, essas semelhanças de menu, né? Massa nas duas entradas, feijão nos dois pratos principais, os dois sorvetes iguais, assim, foi o que mais me frustrou nessa final. Podia ter sido muito melhor, como foi dito, até o mousse de criança da Iranete teria sido mais interessante do que ver dois sorvetinhos de coco na final. Ai, sim, foi fraquíssimo. Olha, quanto mais parecidos são os pratos, mais fácil fica dos chefes darem a vitória para alguém. Porque tem um critério, porque assim, se você faz, como a Sam falou, as entradas com uma coisa, faz o voto feijão igual. Tipo, quem tiver com feijão mais gostoso é na frente. Se você faz o sorvete, quem tiver com sorvete mais gostoso é na frente. Eu entendi o que os dois queriam fazer, eu acho que assim, as sobremesas ficaram bonitas. Eu comeria ambas assim, e tal, mas eu fiquei só um pouco triste porque era sorvete, sabe? Tipo, eu pensei que ia ser outra coisa, gente, sei lá, um pudim, eu não sei. Eles tá lá, eu entendi o que cada um quis fazer no sentido também assim. Eu, como nordestino, né, gente, ponto nordestino, eu adorava quando a Lorena falava isso. Eu tava ontem muito on fire no Twitter, eu tava mais criticando o povo, assim, rebatendo comentários chatos do povo do que comentando o Masterchef. Vou falando porque ela falava muito Nordeste, então fazendo Nordeste. Eu entendo, como nordestino, a gente sente muito orgulho na nossa terra, muito orgulho na nossa comida. Então, se eu tivesse Masterchef cozinhar, assim, eu ia falar da Paraíba direto e tentar fazer o mais pratos paraibanos possível. Eu fiquei muito feliz que ela tentou trazer o Nordeste. Eu só acho que faltou um pouco mais de diferenciação. Samantha até falou isso, tem 1000 ingredientes no Nordeste. Tem tudo, mas eu consegui entender o conceito dela, dos três pratos, e consegui entender o conceito do Rodrigo, mas com base no que a edição me passava, eu pensava que a Lorena que ia vencer, porque eu acho que na sobremesa ela iria vencer até pela Paola falar que foi o melhor dos três pratos dela, que estava muito bom, sabe? Então eu pensei que era ali o momento que a Lorena venceu, tipo, por um 0,1 décimo, alguma coisa. Pensei que era ali que ia vencer. E o do Rodrigo também, eu achei que foi bom, mas eu acho que pelos comentários
eu achei que tava pendendo mais pro lado dela. E também tem meu coração Lorena falando mais alto. Sabe? Então, mas eu consigo visualizar a vitória dela com base nos comentários, mas infelizmente o resultado foi outro, infelizmente aspas, né? Mas ficou, a final poderia ter sido ainda melhor nos pratos se tivessem sido pratos com muito mais coisas diferentes, mas ainda dentro do estilo dele. Lorena vai estar ouvindo a gente, porque quero dizer assim, Lorena, obrigado, ela fez um story ouvindo o Mastercast da semifinal, gente, ela divulgou a gente, então, não sei se o Rodrigo escuta a gente, mas a Lorena escuta a Lorena, ela disse que gosta quando a gente critica ela, que às vezes, assim, a gente comenta bem as críticas, mas acho que, assim, pra eles foram bons. Então tá dizendo que eles foram ruins, então tá dizendo que podia ter sido uma final de que iam se passar 2, 3, 4... De ia se passar 2, né? 3, 4, 5 anos, a gente já tá dizendo, não chegou aos pés da final Rodrigo e Lorena, sabe? Porque matéria os dois tinham pra entregar pratos que ofuscassem até o final de profissional, tipo profissional 3, que não lembra nem quem ganhou. Então eu acho que tinha tudo pra dar muito bem, e eles foram bem, mas por 100%. Eu até me dispensei um pouco nessa hora da sobremesa, porque quando eles falaram que iam fazer sorvete na final, eu falei, tá de sacanagem. Não que, né, tipo, fosse algum problema fazer um sorvete, mas porque eles, na verdade, inclusive, já fizeram sorvete na competição. Eu tava esperando uma parada mais forte, né? Mas o da Lorena me deu mais vontade de comer, não porque eu sou Lorener também, mas o dela me deu. Não sei se eu tô sendo por gostar de coco e abacaxi, mas dela me deu mais vontade, gente, meu jeitinho. Mas eu, igual o Rich, eu também, nesse momento da sobremesa, eu fiquei meio assim, entre lá e cá, falei assim, acho que vai dar Lorena, vai dar Lorena. Só que me surpreendeu o resultado. Olha, pra Lorena ficou faltando, sabe o quê? Era a hora da sobremesa de coentro, gente. Era o momento de chegar. E eu ia comentar isso agora, que não teve o coentro na tinha final. que aparecer, gente. Sorvete de coentro, sabe? Sorvete, então bota o coentro, só coentro no sorvete. Mas acho que ficou mais isso, porque pega. Mas eu não sei, eu acho que ela poderia ter usado o coentro um pouquinho. Por mais que os jurados falassem do coentro, eu digo, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu acho que eu com o jurado, pelo amor de Deus, ele fica coentro, ela usava o coentro e ficava bom. Não era como se ela tivesse derrubado um pato no chão e tivesse passado de fase assim mesmo, né? Eu esse pato direto aqui como exemplo. Mas aí, antes de a gente falar do resultado, né, com o Rodrigo vencendo, a gente sabe a pontuação como foi, eles não dizem, e podiam dizer, né, Penny, que se for achar que foi tão apertado, imagina, são 30 pontos que podem chegar, Rodrigo com 30 pontos, Fernando com 29, podia ser uma coisa nossa, Eu quero falar uma coisa rápida. Primeiro nós tivemos um momento VTZero, né, gente, você sabe de quem eu estou falando, Elton ainda passar a Juliana, eu achei total material para os chats, para os dois estarem ali sendo seguidos. Filha da Lorena roubando a cena, pai do Rodrigo roubando a cena, acho que foram os dois melhores confessionários, era sempre dos dois. Sensacionais. Ana Paula Padrão tentando extrair mais lágrimas do Rodrigo logo no começo, falando da irmã dele. E parabéns, Rodrigo, por não ter usado essa história no programa, sabe? E parabéns, Band, por não ter explorado o coitado com a história triste para tentar render material, porque a gente sabe como reality show é uma sacanagem com as pessoas. Então, parabéns que ele foi respeitado nessa parte. Agora vamos lá, Samantha, vitória do Rodrigo. Você gostou muito ou muito, muito? Eu sei que você é Rodrigues. Eu sou Rodrigues total, sou desde o início do programa, sou desde os duelos. Tá lá todos os meus posts provando isso, que eu chamava ele de meu vilão platinado, né? Enfim, sempre fui fã do Rodrigo pela postura. Eu gosto de gente que tem postura, então as pessoas que eu mais gostei nessa temporada foi o Rodrigo e a Juliana N, exatamente por eles serem muito focados e profissionais. Então, obviamente, gostei muito da vitória dele, mas eu acredito que um pouco da razão pela qual ele ganhou, até considerando os comentários da edição, se bem que é edição, né, é que só tínhamos até hoje um vencedor homem no MasterChef e eu acho que o Rodrigo foi o momento para ter o segundo. Eu achei, pelos pratos apresentados e pelas críticas recebidas, que a Lorena ia ganhar. E se ela tivesse ganho, eu não teria ficado nem um pouco chateada, porque a Lorena também era excelente, foi uma das melhores cozinheiras que nós tivemos no MasterChef. E por mais que eu critique muito o prato de ambos, eu acho ambos sensacionais. Eu acho que ela matou a pau com aquele prato inicial na final, embora não seja muito ela.
Mas assim, o Rodrigo ter ganho para mim foi um alento, porque também mostra que a edição do MasterChef está mudando. Até a quinta ou quarta temporada, a gente conseguia saber quem ia ganhar lá pelo episódio 12 do programa, porque a edição já ficava meio maniqueísta e criava o grupo dos malzinhos e o grupo dos bonzinhos, e aí os bonzinhos que o mezanino odiava era quem ganhava. A gente viu isso na edição, terceira edição, com o Leonardo Yang ganhando, na quarta com a Michelle ganhando. Aí na quinta, isso começou a mudar com a vitória da Maria Antônia. E eu acho muito bom hoje a gente ter assim vencedores que não são VTZeros, sabe? Que não ficam vendendo história para edição. Então eu acho isso muito bom e mostra que o programa está amadurecendo. Olha, eu falei que se o Rodrigo vencesse, minha nota no banco de série seria 9,5. Mas vendo a final depois eu dei 10, independente do resultado. Então, assim, eu acho que o MasterChef merecia essa final, como eu falei no começo. Foram duas pessoas que se destacaram muito. O Rodrigo foi sensacional. Gente, Rodrigo, como eu falei no começo, 6 vezes como destaque positivo, sabe? Não é pra qualquer um, não é todo mundo. Né? A gente mal via Rodrigo na prova de eliminação, gente. Eu acho que ele batendo na memória o quê? Foi da semifinal, uma vez perdida depois na outra e uma fase no começo, sabe? Assim, 3 vezes, eu acho. Não foi 2 só. Então eu acho que o Rodrigo foi muito explosivo. Lorena foi aquela pessoa que a gente começava não dava nada, mas um dia ela começou a ganhar, depois disso foi a ascensão. A Lorena começou a aparecer todo episódio, 20 confessionários, sabe? 25 confessionários. Então eu acho que os dois foram bem feitos. E o Rodrigo, ainda no começo, era um pouco vilanizado por ele ser frio e dizer que não estava ali para fazer amigos, que não estava ali para não sei o quê. Então ele conseguiu ainda até um pouco limpar mais a imagem, que chegou na final, né? Com todo mundo na dúvida com quem vencesse, e gente como a gente dizendo que os dois poderiam vencer, que a gente não acharia ruim. E Rodrigo é uma pessoa extremamente humilde no modo de falar também, gente. Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de desenvoltura para falar diante das câmeras, Ele seria ele seria feio. muito favorito. Ele chegaria na final com 70% de chance de vencer, assim, torcida, porque ele tem uma posição humilde. Ele só não, infelizmente, ele só não sabe se expressar. Nem todo mundo é um bom participante e um bom personagem, sabe, pra assistir. Tem gente que é um ótimo personagem e não é tão bom na cozinha. Ele perde a pessoa cedo. Então, o Rodrigo, ele é um ótimo cozinheiro e tal. Faltou só ser um bom personagem, mas não, isso não influencia nada na vitória dele, porque foi super merecido. Na minha opinião, ainda foi bem merecido. E a Lorena também mereceria vencer. A vitória dupla que quase todo mundo estava querendo. E a observação maior que eu quero fazer é que, para mim, a Lorena fez o melhor discurso de um finalista do MasterChef. Eu acho que quase ninguém vai conseguir barrar o que ela fez. Ela conseguiu falar dos 4, ela valorizou a Ana Paula Padrão e a analogia que ela fez foi muito boa. A gente que assiste Survival Fuller, isso aí é aquele momento que ela compare o voto júri que ela venceria o programa. Sabe? Se os participantes eliminados fossem votar em algo, aquele discurso a Lorena sairia na frente. E o Rodrigo também foi bem. Essa que é a humildade do Rodrigo também a ressaltar, que foi nesse discurso dele. Então, pra mim foram duas pessoas que falaram muito bem, que mereciam. Eu vi muita gente no Twitter fascinado pelos dois quando eles falaram do discurso, ficaram ainda mais na dúvida. A porcentagem continuou empatada. Então, parabéns, Rodrigo, pela trajetória. Parabéns, Lorena, pela trajetória. Parabéns, Rodrigo, pela vitória. Independente do resultado, para mim, o segundo colocado deveria voltar na revanche e vencer. Sabe? Porque eu acho que seria o melhor retornante a voltar. Porque seria difícil barrar uma Lorena e um Rodrigo num programa que começaria quase um mês depois, com eles sempre ganhando, sempre ganhando, sempre ganhando. Vou falando da final. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Lorena. E parabéns, Rodrigo, vencedor homem. Agora eu posso jogar um shade. Rodrigo, melhor vencedor homem do MasterChef. Tava precisando de um bom, de verdade, assim, 100%. Que chegou. O único possível, único, né, Rich? que chegou mais. O que chegou lá com base. O Rodrigo não se escorou em edição pra vencer, gente. O Rodrigo venceu vencendo, sabe? Provas, histórico, tudo. Não precisou que vilanizassem Eu só quero dizer a segunda colocada. Desculpa interromper, eu só queria dizer que eu não reconheço o vencedor da terceira temporada do MasterChef. Para mim, a Bruna é a vencedora, desculpa. Olha, eu conto nos dedos. Eu conto no dedo quantas finais do MasterChef eu reconheço, sabe? Então, pra mim, era uma final muito boa. E você, Foley, só para esse final e da vitória do Rodrigo? Eu conseguia reparar, assim, que ele tinha um brilho lá no início da temporada, mesmo ele sendo sumidinho, ele sendo calado não, tipo, precisando de edição para se destacar. Eu sabia que em algum momento ele ia surpreender a gente. Acho que eu cheguei a comentar isso algumas vezes no podcast. Além de falar, né, que eu era louco por ele. Que homem. Mas ele veio surpreendendo. Eu era muito time Lorena. Na final, eu tentei acreditar até o fim que ela venceu.
Mas meu coração estava acreditando que no final ia acabar dando ele. Não sei por. E foi justo. Não vou dizer que foi injustiça, que nem todas as temporadas a gente vem gravar puto, gritando. Ah, que justiça do caralho, não sei o quê. Não, foi justo, ele mereceu, foi coeso do início ao fim. E eu acho que foi a final mais forte até hoje, assim, do MasterChef. Porque não precisou ninguém chegar ali escorado, entendeu? Os dois chegaram merecidamente. Então, parabéns mesmo, Rodrigo. Lorena, a gente quer você aqui gravando com a gente. É, Um dos próximos episódios, hein? Porque a gente adora. e eu já falei com a Lorena, ela disse que quer gravar mesmo. Isso vai acontecer, não se preocupe. Vai acontecendo esse momento. O encontro da fanbase Lorena no Mastercard. Vai ser o Master Lorena Brasil nesse dia. Porque ela, tudo com ela. Amo. E se o Rodrigo estiver ouvindo também, Rodrigo, venha pra cá também, a gente grava com os dois, grava com todo mundo, depois grava só com você, depois grava só com ela, não importa. Pode vir todo mundo. Juliana pode vir também. O Elton, não sei, o Elton tem que barrar na entrada, mas... Elton vem também. Elton vem pedir brigar ao vivo no podcast, sabe? Vai ser uma loucura, vão cagar na sacolinha, vai ser um caos com a polícia. E parabenizar aos participantes que não foram amargurados, ou pelo menos a edição não mostrou, porque foi a primeira vez que o Mezanino estava simplesmente por amor. Sabe, porque ano passado, nessa época, a Rita, a gente tinha conhecido lá no Dark dela. A Dark Rita surgiu pra gente, do nada. Sabe, assim, nossa, ela foi um capeta na final. Né? Todo mundo Rita é amor, na final, pá, nossa, Rita. Sabe, então, não foi nada de, assim, não era ninguém levando cartaz, torcendo pra outro finalista, ninguém torcendo pra outra pessoa. Foi uma coisa meio que estava equilibrada e dava pra entender quem tava torcendo por quem. Então, foi bem coeso com isso. Agora, a gente vai falar rapidinho que o programa anunciou que vai ter um Masterchef especial. Ainda esse ano, se não me engano, é dia 15 de outubro, o programa volta para as terças-feiras, que é o Masterchef BR A Revanche, que é participantes de outras temporadas amadoras. Ana Paula Padrão fala tanto que é a 10ª temporada, então estava esperando o Profissional e Kids entrando no meio, já que a Revanche nem a 10ª, mas não, vão ser só das outras 6 temporadas, e o vídeo mostrou só sombras. E como nós trabalhamos com CSI, o Aslan, que não pôde estar aqui hoje, porque ele simplesmente confundiu o dia da gravação, viu, Aslan? Ele pensou que ia gravar na terça, quem está gravando na segunda. Ele analisou algumas sombras de algumas pessoas nos grupos de WhatsApp que nós estamos também analisaram, no Twitter também analisou, e eu vou falar rapidinho quem é o provável cast de 20 pessoas para um programa de 10 episódios, que não seria um caos, eu não sei. E as sombras seriam de Major, Sabrina, Rui ou Abel, Elton ou Fábio, Raila, Luriana, Raquel, Cecília, Fernando, a Juliana Nicole, o Eduardo Richard, meu Deus, para derrubar mais papo, Kathleen, Stefano, Bianca, Walter, Ana Luísa do Quadro ou Sandra, o óculos está deixando o povo meio confuso nas duas, Murilo e o Vitor B, que eu acho que é Bourguignon, que se pronuncia. E um parênteses para a teoria das conspiração, que Débora é uma das sombras, que eu não sei se Débora voltaria. Eu quero começar com Samantha. Samantha, com esse provável cast, você se anima de assistir? Assim, ó, I'm devastated. Brasil, I'm devastated, porque, primeiro, Rita não tá, né? E pra mim, Rita não estar é um absurdo. Terrível. O Fernando, seria o Fernando da segunda temporada ou seria o Fernando da terceira? Eu acho que é o Fernando da terceira temporada. Da terceira. O chatinho. Desculpa, então, tipo, né? Sabrina, pra quê? Vitor B, jura, eu detesto Vitor B, desculpa, detesto. Inclusive, super recomendo quem não segue, seguir o Leonardo da 4ª temporada, que dá uns insights sobre o programa, e ele comentou que ele não participaria da revanche, porque quando eles são quem se bancam, né, em São Paulo. Eles bancam Sério? cada dia. Ele comentou isso no Twitter dele. Vale muito a pena seguir o Leonardo. Tudo que é treta, assim, de bastidor, volta e meia, ele solta e deleta para não ser processado, sabe? Então, e ele é muito legal, ele interage com todo mundo. Então, acredito que muita gente que deveria voltar não topou voltar por essa questão. Mas, assim, ó, achei no geral, Sabrina, Eduardo Richard, para que o Eduardo de novo? Sabe? Vitor B, para mim, é para serem eliminados assim de cara. Tem gente que eu nem me lembro quem é. Luriana, eu tive que jogar no Google para me lembrar quem era. Mas Lu Murilo, super longe. idem.
Luriana foi super longe. Eu acho que ela Não foi me quarto lembro. lugar. Ficou em quarto. Mas não lembro. Tem gente que é muito esquecível. Eu preferi um elenco melhor, assim, com gente mais forte. Desse elenco que tá voltando, meu coração vai ficar mesmo pro Major, pra Cecília, sabe? E é mais ou menos isso. Olha, eu acho que assim, esse cast ainda pode mudar muita coisa porque foi com base nas sombras, sabe? Eu acho que eu vou ficar extremamente triste porque eu não verei a aliança mais poderosa da história do MasterChef, que seria Bruna, Débora, Raquel, Eliane e Juliana Nicole. Eu acho que não sobraria pedra sobre pedra no programa com essas mulheres tudo Nossa, junto, amigo, seria tudo. sabe? Tenho. Seria a fusão de gente que cozinha bem com gente estrategista. Uma prova equipe com as 5. Gente, eu não sei. Eu acho que elas iam explodir a cozinha adversária. Tanto no quesito de competência, como no quesito de partir pra cima, no sentido de. Porque elas são ótimas cozinheiras. São pessoas que chegaram longe, sabe, nas competições. Então, eu acho que são pessoas que teriam um mix de favoritas com vilãs. Sabe? Eu acho que só a Raquel seria a mais amada da lista e tudinho, porque o resto seria tudo vilanizado. Mas acho que era para a Luriana, eu lembro, Samantha, porque a Lorena é fisioterapeuta, eu também sou. Então, isso marca na cabeça da gente. É que nem quando o Ricardo participou do Machete Profissionais. Eu lembro porque é xará. Eu lembro Se não dela porque fosse, ela era aliada de Bruna, assim, umas amiguinhas e tal. E aí eu. é o bonde da Bruna. Era. Mas assim, É. eu acho que desse cast, a Sabrina foi um prelúdio da Michelle. Sabe? Eu acho que era muito parecida as duas assim, nas coisas, para depois a Michelle vencer. Eu pensei que eles iam trazer Eu espero que o Rui voltasse, queria que o Rui voltasse. O Rui ainda é popular até hoje, o povo adora ele, sabe? O Elton e a Juliana Nicola, gente, eu tenho um medo, porque, sabe, a gente acabou de ver uma temporada inteira onde os dois foram rivais. Até a Eu não porta da acredito final. que eles têm rivais É, agora, não. Agora eles vão aparecer amiguinhos, assim, porque vai ter muita gente ali que vai assustar eles. E, é. sabe? Então ele não vai ficar, tipo, atormentando a Juliana igual ficou essa temporada. Se o cast for com 20 pessoas mesmo, o programa só tiver 10 episódios, como é o que parece, vão ser 2 eliminados por semana, então pra mim é um desperdício de cast. Podia ser 2 a revanche, faz um agora outro semana que vem. Outro ano que vem, no caso. Se tratando de Masterchef, seria semana que vem mesmo. Mas fariam assim, dividir. Porque a gente sabe, né, Fully, que tem gente que é tretada com o programa, gente Uhum. que se profissionalizou a níveis que não voltaria, tem gente que tá muito bem, tipo a Giang, tem um restaurante, não consegue É. voltar. Tem gente que engravida, por exemplo, a Bruna tá grávida, se não me engano, a Giang também está grávida, a Yuko tá com um bebê novinho. Então são fatores externos que, se tratando de retornante para reality show, querer nem sempre é poder. Tem que ser querer, poder, boa vontade da produção e simpatia do final ali, do que foi convidado para ver se volta ou não. Porque, por exemplo, a Débora mesmo voltasse na temporada, eu acho que ela volta para ser massacrada pelos jurados e ser eliminada tipo, no começo da temporada. Sabe? Porque os jurados, depois que ela saiu, ela fez uns comentários bem ácidos. O Leonardo, que a Samantha citou, também acho que voltaria para ser bem criticado. Que nem aquela repescagem, que aquela menina voltou, não esqueci o nome, mas ela foi estraçalhada pelo Fogaça. Ela falou que estava na cara que voltaria. Então, fica assim. E desse cast, eu acho assim que desse cast é Raquel vindo buscar a coroa que é dela por direito. Sabe? Desses nomes que estão aqui. A Cecília vai voltar, então pra mim também Cecília seria grandes chances. Mas desses nomes todos, a pessoa que tem uma bagagem para ter um melhor assim, entre aspas, histórico para um winner seria a Raila, porque saiu em ascensão. Sabe? A Raila foi aquela que estava Uhum. muito bem, foi eliminada e voltou na segunda chance e arrasou e ganhou. Então acho que pra narrativa é isso que a Raila participante ainda bem quista, tá fresco. O povo amar a Raila, amar Elton e odiar a Juliana. Mas pra Juliana, a Juliana só mostra como ela é realmente competitiva e quer vencer, ela aceitando voltar se ela voltar. Mas espero que seja porque eu quero a Railiana acontecendo mais Olha, ainda. mas eu acho muito que a rejeição da Juliana deu uma diminuída, que no final o pessoal passou a ela, sabia? Mas é porque diminuiu porque os fãs do Helton pararam de criticar mais, porque já tinha saído uma semana antes. Sabe? Então, acho que foi isso que diminuiu. E você, Fulo, que achou desse Provável Cast? Eu quero criar muita expectativa e falar a temporada da Raquel, a temporada da Cecília, a temporada da Ayla, porque a gente sabe como funciona uma temporada, tipo, que é só de retornantes, ou então de pessoas que, tipo, foram, uma Nicole Balls na Fazenda, sabe? A pessoa nunca volta, tipo, e tem a mesma trajetória que ela teve antes. Ela tem que ser muito foda pra conseguir isso. Então não quero criar muita expectativa. Mas no geral foi um cast que eu encontrei alguns rostos assim que tipo que eu gostei bastante nas outras temporadas. E a própria Luriana, que não foi uma pessoa que se destacou muito, eu tinha um carinho por ela.
A Sabrina foi flopzinha, tipo, ela era carismática, tipo, eu gostava um pouco dela também. Então, eu tenho essa vontade de ver como essa galera tá hoje, sabe? Porque, tipo, se eles participaram há 3, 4 anos atrás, podem ter evoluído para estar uma pessoa mais preparada para competição do que naquela época. Então, a minha expectativa é que seja uma boa, mas eu não quero criar expectativa sobre os participantes. Uhum, entendi. E vale ressaltar, gente, o Masterchef voltou para as terças, 15 para as 11 da noite, todo mundo vai trabalhar com olheira, né? Tipo, a Samantha vai ver, você vê no outro dia, né, Samantha? Porque vai ser madrugadíssima quando o programa for lá. Eu vejo no YouTube, gente. Vai ser madrugadíssima para ela. Sempre. E voltou para terça, eu acho que é uma boa decisão voltar para terça, já que flopou muito em audiência, né? Mas vai pegar a The Voice dando 20 pontos, vai pegar a formação de roça da Fazenda, mas a Fazenda eu acho que nunca era o principal adversário do Masterchef, porque são reality shows, mas é público completamente diferente. Eu acho que o Masterchef em si tá mais vindo de casa do povo do que a Fazenda. O Masterchef virou coisas para o público do sofá também assistir. O povo assiste, o povo cozinhando. E eu entendo esse cast em partes, porque tem que trazer gente que rende a meme, tem que render gente que o público goste, porque o programa não sobrevive só de bons cozinheiros, tem que trazer a parte que o público gosta também. Então a parte que eu fico pensando e fico na torcida para que aconteça certo. Band faz acontecer uma boa temporada, não elimina 2 semanas, entra 2020 fazendo, emenda a revanche com o Amador 7, sabe? Vocês já são acostumados a fazer isso, não custa nada fazer mais. Acho que as gravações começam nessa semana, na próxima semana, então alguns spoilers talvez surjam se os participantes eram com a língua nos dentes. Ou eles consigam esconder um pouco mais a final, como fizeram esse ano, que a gente não sabia quem seria dos 3 semifinalistas. Quem estaria na final muito direito, e nem imaginava tanto que o Rodrigo venceria, como a Samantha falou que no episódio 12, a gente não dizia, por exemplo, que o Rodrigo venceria o Masterchef. Né? Tinha muitas mais pessoas com coisa, mas eu quero ver principalmente a Kathleen e a Ayla, porque eu quero ver que o público vai escolher. Eu escolheria a Ayla. Então, e é isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma temporada do Mastercast. Obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. Obrigado, Samantha, por ficar acordada até de madrugada e participar mais um pod. Todo mundo lê as requetes dela no Pilotando TV, que tem link nas nossas descrições, tem o Twitter da Samanta na descrição. Isso, muito obrigado. Você agradou bastante na primeira vez que veio, teve gente vindo no WhatsApp falar e tudo, dizendo que adorou seu profissionalismo, seus comentários. Vai praticamente puxar o tapete da gente já, viu, Samanta? Você tá... foi muito bem aceita. Então, sinta-se convidada já pra revanche, viu? Pra gente ver aqui como você vai estar. Se sua torcida da revanche vai ganhar também, né? Já que você foi pé quente nesse Masterchef. É a primeira vez, porque normalmente eu só me ferro com torcida, gente. Eu torci para Débora, eu torci para Bruna, a Isabel eu torci, ela ganhou, então deu certo. Na quinta eu torci por falta de opção para Maria Antônia, então é meio a meio. Tô bem no momento. Mas o Rodrigo, eu torci, foi conexão imediata. Vi ele não chorando lá nos belos, pensei, tá aí, já amo, quero que ganhe. Foi assim. Também quero agradecer a Laura e o Tonho, que eram convidados assim, vez ou outra, eles apareciam por aqui no podcast, né? E fica o aviso, se a Band vazar, né, divulgar o cast da revanche em algum momento, que seja tipo uma semana antes ou 2 semanas antes do programa estrear, eu, Puli, Gabi e Ajan veremos num podcast especial debater esse cast. Sabe? Então a gente vai debater esse cast oficial, não com mais teorias. A gente já vai montar até os nossos times, né, dessa vez, Fully vai montar o time dele, vai montar o time, porque Gabi venceu, né, com folga o bolão dessa vez, a final foi dela, e ela ainda teve tudo para vencer, então é isso. Quem estiver ouvindo a gente pelo Spotify, divulga, quem estiver ouvindo pelo YouTube, compartilha, dá like. E tem muitas plataformas digitais, gente. Na descrição do vídeo do YouTube tem todas as plataformas digitais que a gente tá. Então vai lá, taca stream na gente, a gente volta em menos de um mês, porque a Band não dá folga pra gente, é trabalho escravo pra Band, a gente sai. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.